Olha, meus amigos, faltam só dois dias para o confronto contra o River Plate pela Libertadores. E eu sempre achei que, nossa, 2 dias antes de um jogo de quartas de final de Libertadores contra o River Plate, a nossa pauta aqui no YouTube fosse ser só isso. Mas não dá, cara, não dá pra gente não repercutir esse jogo de sábado, que, pô, uma performance sensacional do Palmeiras, especialmente no primeiro tempo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes eu gostaria de te convidar para se inscrever aqui no canal do Verdazo no YouTube, seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e também o Threads lá do Instagram. A gente tem conteúdo diário sobre o Palmeiras em todas essas redes sociais. Também conhecer o Almanac do Verdazo, se você ainda não conhece, lá tem toda a história do Palmeiras desde 1914, né? De todos os jogos que o Palmeiras disputou desde 1915, quando o Palestra fez a sua estreia no futebol profissional, aliás, que ainda nem era profissional, tem todos os jogos da história do clube, todos os jogadores que já passaram por lá, com os números de jogos, números de gols, escalações de todos os jogos, tudo isso tem no Almanac do Verdazo. Se você já conhece o nosso trabalho e gostaria de apoiar para que a gente esteja em cada vez mais lugares, para a gente manter o Almanac do Verdazo no ar, para a gente completar ele, torná-lo cada vez mais forte, mais importante. E se você quiser apoiar esse nosso trabalho, é só você clicar aqui no link na descrição, verdazo.com.br/padrinho. Bora lá pro conteúdo do nosso vídeo, então deixa eu pegar aqui esse bloquinho porque tem muita coisa bacana pra gente falar. Antes de tudo, olha, eu nem ia falar mais sobre o Kelvin, porque o Palmeiras, ele já saiu do Palmeiras faz um tempo, o Palmeiras acabou de ganhar muita grana com ele, e agora, se ele for revendido, o Palmeiras não vai mais lucrar esses milhões que lucrou, porque a parte do passe que tinha já vendeu. Então o Kevin não pertence mais ao Palmeiras, mas mesmo assim eu queria comentar, porque, cara, o que eu vi sendo falado sobre ele na internet, naquela página Rising Ballers, é absurdo. É absurdo. Eu vou ler um pouquinho dos comentários aqui, porque, cara, eu fico feliz por ser um jogador que foi formado no Palmeiras e que é uma cria da academia. Quem sabe um dia pode voltar para o Verdão e agora tá voando na Europa. Ele chegou na Premier League, ele nem marcou ainda o primeiro gol dele pelo Fulham, mas ele já tá sendo, assim, os torcedores do Fulham estão loucos com ele. Lá no Rising Ballers eles postaram uma série de comentários de torcedores do Fulham falando assim, o próprio perfil do Fulham oficial no Twitter publicou, esse cara é o real deal, né? O verdadeiro acordo, o verdadeiro negócio que eles fizeram. O outro falando, ele só jogou 20 minutos e ele viu, e eu vi que ele vai mudar a minha vida como torcedor. Falando pro Kevin, tá? O outro chamou ele de mini Pelé, o outro falou, achei que era o filho do Pelé, tá? Torcedores do Fulham lá com o escudinho no Twitter, tudo isso publicado pela página Rising Ballers. O outro falou, jogador de nível mundial. O outro falou, mudou o nível do time em 15 minutos. Nos 15 minutos que ele entrou na partida pela Premier League, ele mudou o nível e criou duas grandes chances. E aí, o que o Palmeiras tem a ver com isso, já que ele não pertence mais? A marca do Palmeiras está sendo divulgada. Um outro tweet aqui foi Made in Palmeiras, feito no Palmeiras. A cada jogador do Palmeiras, mesmo aqueles que não pertencem mais ao clube, que começam a se destacar, assim, que continuam se destacando na Europa, é bom para o Palmeiras, porque fortalece o clube como uma marca formadora de grandes atletas. Então, quanto mais sucesso faz o Kelvin na Premier League, mais a marca do Palmeiras, né? Como o cara falou, Made in Palmeiras. Ele foi formado no Palmeiras, isso valoriza a nossa marca como clube formador, e quando os clubes europeus quiserem vir buscar jogadores no Palmeiras, eles sabem que está falando de uma base que é uma das melhores do mundo, se não é a melhor. Tá? E falando em Kelvin, falando em Kevin, o Kelvin, o Kelvin, lateral direito do Palmeiras, foi para mim um dos principais destaques no jogo contra o Internacional. Quer dizer, é difícil dizer que foi um dos principais destaques porque os atacantes jogaram muita bola, mas tá me agradando muito o futebol jogado pelo Kelvin no Palmeiras. E ele rapidamente tomou o lugar do Giai, que também estava jogando muito, joga muita bola o Giai.
são jogadores de características diferentes, então eu diria que o Palmeiras, mesmo tendo perdido Marcos Rocha e Mike, está muito bem servido na lateral direita. Os dois têm 20 e pouquinhos anos, os dois são muito novos, têm um baita potencial, ainda tem o Gilberto, ainda tem, enfim, todos os... tem jogadores na base e o Palmeiras está muito bem servido de laterais. Além do Kelvin, que está me agradando muito, na esquerda a gente está servido de um dos melhores que tem, né, que é o Piquerez. E o GFT, que tem poucos minutos, né? Não dá muito pra gente avaliar ainda a bola que ele joga pelo que ele apresentou no Palmeiras, ele jogou muito pouco. Mas nesse final de semana, no jogo contra o Inter, tem uma cena que mostra ele cantando o hino nacional, cantando meu Palmeiras, na hora do hino nacional. Eu achei muito bacana isso, muito engraçado, na verdade, né? Ele tá querendo ganhar o torcedor palmeirense, ele que não teve muitos minutos ainda, mas quis fazer uma média aí com a torcida, ou talvez nem esteja pensando em média, e sim gostou muito da ideia, tá comprado com a ideia de que agora ele é jogador do Palmeiras e quer vestir essa camisa, gostou do canto, né, meu Palmeiras na hora do hino nacional, e foi flagrado cantando, como outros jogadores já foram, mas eu achei muito legal, vindo do GFT, que é um cara que acabou de chegar. Outros destaques, Vitor Roque e Flaco Lopes chegaram a 27 gols no ano, somados, né, um com o outro, participações em gol são 27, sendo que o Vitor Roque só chegou na reta final do Paulistão e só agora há pouco que eles começaram a jogar juntos. Então, antes era ou um ou outro. Mesmo assim, eles já têm quase 30 gols no ano somados, tá? E esses são os meus destaques, na minha opinião, são os principais destaques, mas eu gostei muito do Facundo Torres também, tá? Faz tempo que eu tô defendendo ele aqui, viu? Eu gravei um vídeo falando sobre a galera que critica o Facundo Torres, ele é um cara muito importante pro Palmeiras na temporada, é o cara que tem mais jogos, o jogador de linha com mais partidas no elenco é o Facundo Torres, e ele corre muito, cara, ele se entrega muito. Não meteu o gol dele, mas fez uma assistência que, cara, o segundo gol, que é aquela jogadaça do Flaco Lopes, ele poderia ter batido pro gol, ele poderia ter finalizado e preferiu rolar pro Vitor Roque. Ele é um jogador muito de time e, olha, deu uma assistência contra o Inter agora e no outro jogo contra o Internacional, ele que fez o gol da vitória. Então, o Inter é a única equipe do Brasil que ainda tem vantagem em relação ao Palmeiras no confronto direto. O Palmeiras tem uma vantagem aí, o Inter tem uma vantagem de 4 jogos. É o único time no Brasil que tem isso, tá? Pelo menos entre os times grandes, entre os times que tem mais de 10 jogos. Eu fiz esse levantamento aqui no Verdade há um tempo, tem uns 3 times aí, times antigos, por exemplo, o Nacional, sabe? Lá da Barra Funda também, o Paulistano, que já foi extinto. Esses times, tem um ou outro que tem 2 vitórias contra o Palmeiras e uma derrota, aí tem um histórico positivo, mas são times que jogaram 3, 4 jogos. Entre os times grandes, o Inter é o único. E o Palmeiras tira essa vantagem, que era de 6 antes de começar o Campeonato Brasileiro, agora é de 4. Essas 2 vitórias com participação do Facundo Torres, principalmente no primeiro jogo. Bom, vamos lá. O Palmeiras fez 3 atualizações na sua lista de inscritos para Libertadores. Então saíram o Mateusão, o Vanderlan e o Richard Rios. Entraram Carlos Miguel, Andreas Pereira e Jeff Té. Eu acho que o único deles que pode ser titular contra o River Plate agora, na quarta-feira, é o Andreas. Mas também não sei, não tenho certeza se ele vai ser titular, porque o Lucas Evangelista tem jogado bem. Eu acho que o Abel pode entrar com a mesma escalação do final de semana. O que você faria? Comenta aí, que escalação você colocaria para essa quarta-feira? E falando nesta quarta-feira, o jogo de volta, na quarta-feira que vem, dia 27, já tem ingressos, tá? Já temos os ingressos disponíveis. O Palmeiras começou a liberar os ingressos para sócios Avante 5 estrelas de rating, tá? Então, todo mundo aí que é sócio diamante ou que tem 5 estrelas de rating, vai em muitos jogos do Palmeiras, já pode comprar. Abriu ao meio-dia dessa segunda-feira, e aí dá uma olhada lá no site ingressos.palmeiras, porque para você ver quando que fica disponível para o seu rating ou para venda geral, caso você não seja sócio. Fica ligado, vamos lotar esse Allianz Parque aí, com certeza vai lotar. Então se você quer ir, fica de olho, os ingressos já estão disponíveis para sócios Avante, beleza? Nós estaremos lá
Não vamos para a Argentina agora, dia 17, mas no jogo da volta estaremos lá no Allianz Parque para cobrir in loco e você vai ver tudo aqui no Verdazo. E nessa quarta-feira tem a transmissão do Verdazo também, tá? Então se você não gosta das narrações tradicionais aí da imprensa, da mídia tradicional, você pode ouvir uma narração de palmeirense para palmeirense. Anderson Corrêa é o nosso narrador, Conrado Cacassi é o nosso comentarista. Então a gente tem as transmissões de todos os jogos. Sincroniza, né? Entra lá no YouTube, coloca a nossa narração e sincroniza ela com a sua TV para você acompanhar a nossa transmissão também com as imagens aí da ESPN ou da Globo, onde você preferir. Beleza? Uma coisa que eu esqueci de falar, né? O Vitor Roque ele marcou o seu hat-trick, né? Marcou 3 gols num jogo. Foi a 30ª vez, né, que um jogador do Palmeiras marcou 3 gols ou mais neste século, tá? Nessa lista, essa lista completa. É claro que a gente que tem um almanaque do Verdade, a gente tem muita coisa de história registrada. E a lista completa de todos os jogadores que marcaram 3 gols ou mais neste século vai sair nas redes sociais do Verdazo. Um trabalho muito bacana que faz o nosso César, nosso novo repórter que cuida também das nossas redes sociais, está fazendo um conteúdo muito bacana, ele vai soltar a lista completa. Eu já adianto para vocês que tem Johan 2018, esse eu não lembrava, tem 2 do Luiz Adriano, 2 do Veiga, tem um do Flaco Lopes contra a Ponte Preta e, é claro, tem aquele pôquer do Navarro, né? Não foi nem um hat-trick, foi o famoso pôquer, porque ele fez 4 gols no jogo de Libertadores. É isso, meus amigos. Amanhã a gente vai falar muito mais sobre o jogo contra o River Plate. Hoje eu queria repercutir também o jogo desse final de semana, que, cara, que espetáculo, né? A gente esteve por lá, a gente fez zona mista, né? Teve entrevista com o Vitor Roque, que mostrou, eu não sei se vocês viram, mas ele, no nosso Instagram, ele mostrou a bola do jogo, ele pegou a bola do jogo, como é tradicional entre quem faz hat-trick, mandou todos os colegas autografarem e vai guardar lá na estante dele. Muito bacana a atitude do Vitor Roque, ele mandou todos os colegas autografarem, porque segundo ele, se não fosse pelo apoio dos colegas, ele não teria chegado ali, né? Não teria marcado esses 3 gols, não estaria vivendo esse grande momento que ele vive no Palmeiras. E diz que depois do Mundial ele viveu um período de muita pressão no Verdão, mas seguindo trabalhando ele conseguiu dar a volta por cima. A gente esteve lá para mais uma cobertura em loco esse final de semana, tem também lá no Allianz Parque contra o Fortaleza e a gente vai seguir a todo vapor aqui com a cobertura do Palmeiras, então não deixa de se inscrever. Agradeço imensamente pela sua audiência, comenta aí qual é a sua escalação, qual seria a sua escalação para o jogo dessa quarta-feira. Deixa o like, deixa aquele hype para fortalecer o nosso trabalho também. Tamo junto!